Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E neste domingo teremos eleições importantes para o nosso Brasil. E muita gente ainda não sabe o que pode e o que não pode fazer no dia das eleições. Está aqui conosco a juíza eleitoral Stefânia Schneider, que vai esclarecer dúvidas bem importantes. Muito obrigada, Stefânia, por estar aqui conosco. E vamos então na primeira pergunta. O que pode fazer? Pode ir com bandeira de partido político fazer a votação? Tudo bem, Silvana, muito obrigada pela oportunidade. Essa questão ela é muito importante, bem pertinente, porque é uma dúvida que muitos eleitores têm. A legislação eleitoral, o que ela diz sobre esse ponto? Ela diz que o eleitor pode, no dia das eleições, ele pode se dirigir à sessão eleitoral vestindo camiseta, boné ou a própria bandeira, identificando a sua preferência no candidato, mas essa manifestação ela tem que ser silenciosa e individual. O que não pode haver no dia é uma aglomeração de eleitores, não pode haver uma manifestação coletiva no sentido de realizar propaganda ou uma tentativa de convencer eleitores a votar num determinado candidato. Isso seria configurado como uma boca de urna. Eu estar na porta de uma zona ou de uma sessão eleitoral e ficar ali tentando entregar panfletinho, coisa desse tipo, né? Isso seria boca de urna. É, exatamente. A boca de urna, ela é aquela atividade que o cabo eleitoral ou algum ativista ele vem a desempenhar nas proximidades da sessão eleitoral, tentando convencer algum eleitor a exercer o voto em determinado candidato ou candidata. Essa conduta ela é vedada pela legislação eleitoral e é previsto uma sanção. Muito bem. E quanto à questão dos panfletinhos que são jogados na frente das sessões, isso é permitido? Isso também é vedado. Essa conduta também é vedada. Isso é de conhecimento de todos os candidatos, essa é uma norma muito antiga, né, prevista na nossa legislação. E toda forma, no dia da eleição, de propaganda, ela é vedada. Muito bem. Outro item importante que às vezes as pessoas ficam em dúvida. Muita gente tirou o e-título, né? A pessoa pode entrar na sua sessão com o celular? Essa é uma questão também muito importante e tem gerado muitas dúvidas. Então, no dia da votação, o processo de votação na sessão eleitoral, ele vai se dar em várias etapas. Quando o eleitor ele chegar na sessão eleitoral, ele vai se apresentar para o mesário e o mesário vai solicitar que ele apresente um documento com foto, que pode ser qualquer documento oficial. Se o eleitor tiver o e-título, né, que até sugere-se que ele baixe esse aplicativo do e-título, ele vai poder apresentar no celular, porque o e-título ele é um aplicativo, e se esse e-título tiver foto, ele servirá unicamente como documento necessário para habilitar para votação. A confusão que é feita com relação ao celular é porque o celular ele não pode ser levado para a cabine de votação. Por causa da cabine de votação, é o local onde a pessoa vai exercer o seu direito, o dever do voto, e é o local onde deve ser preservado o sigilo do voto. Então, por isso, existe essa resolução que, na verdade, essa resolução do TSE, que vem sendo muito comentada, que é uma resolução agora de 1º de setembro, ela nada mais é do que uma norma que já existe há muitos anos, nunca foi permitido, né, o ingresso na cabine eleitoral fazendo uso do celular. Ou qualquer forma de comprovar em quem tu votou, Exatamente, enfim. Não é só o celular, qualquer máquina fotográfica, filmadora ou algum assemelhado. Certo. E a pessoa, ela vai, com a identidade com certeza ela consegue. Se ela perdeu o título, porque se é muita coisa, muito adolescente fez o título, perdeu o título. Ele pode ir com a carteira de identidade? Sim. Cada sessão eleitoral, ela possui
cada sessão eleitoral, então, ela está habilitada para receber o voto dos eleitores que constarem no caderno de votação. Por isso, é importante que as pessoas saibam, no dia da eleição, em qual sessão elas vão exercer o seu voto. Por isso que se sugere, se recomenda que a pessoa faça o uso do aplicativo do e-Título, porque no e-Título já estarão constando todas essas informações bem atualizadas. O local da sessão eleitoral atualizado, né? Então, no dia, se a pessoa tiver alguma dúvida, esqueceu o local da sua sessão eleitoral... Pois é. Né? Eu esqueci, fui numa sessão e não é mais nessa sessão. A pessoa da sessão vai saber dizer aonde que é a sessão correta? O mesário, ele vai poder dizer se a pessoa está habilitada para votar naquela sessão eleitoral. Se ele não souber, ele vai indicar, sugerir que a pessoa entre em contato com a zona eleitoral, né? Mas por isso é importante o e-Título, porque no e-Título já vai constar o local atualizado. Esse aplicativo, inclusive, é recomendado que as pessoas procurem baixar antes do dia da eleição. Porque se tiverem qualquer problema, dificuldade, eles poderão entrar em contato com a zona eleitoral para qualquer auxílio, esclarecimento, que vem ocorrendo muito nos últimos dias. Quantas sessões tem em Santa Maria? Santa Maria, nós temos mais de 600 sessões eleitorais. 600 sessões. Sim, e a apuração em Santa Maria ela é feita de forma uniforme, né? Aqui a apuração dos votos acontecem todas no mesmo horário, né? Sim. Quando termina o processo de votação, o resultado da eleição ele é gravado, né? Ele é gravado numa mídia, essa mídia ela é recolhida e ela é encaminhada ao cartório eleitoral, que fará o encaminhamento dos dados diretamente para o Tribunal Superior Eleitoral. Sobre o processo, então, do funcionamento da urna, no momento do encerramento da eleição, a urna eletrônica ela vai gerar um boletim de urna, que é o que a gente chama do BU, né? Nesse momento, obrigatoriamente, a urna, o mesário, ele vai emitir 5 boletins de urna, que serão, um boletim vai ser afixado na parede da sessão eleitoral e os demais serão fornecidos aos fiscais de partido e para outras pessoas que solicitarem no momento. Esse boletim de urna, ele já vai informar ali no local o resultado dos votos contidos na urna, de cada sessão eleitoral. O que vai ser remetido a partir desse momento para o TSE? O resultado dessa urna, que já está constando nesse boletim de urna. Então, é esse resultado que vai ser encaminhado para o TSE para fazer essa totalização. A reunião de todos esses BUs individuais, né, para totalizar os votos e analisar o vencedor, a vencedora da eleição. Muito bem. E no caso de governador e presidente da República, nós temos a questão da apuração total do país, né? E nós temos uma diferença, por exemplo, o estado do Acre, né? Que temos uma diferença de fuso horário. Vai ter alguma mudança esse ano nessa apuração? Sim. Nos anos anteriores, nós tínhamos sempre que aguardar, né? Em razão da diferença do fuso horário, nós tínhamos que aguardar o encerramento da eleição no Acre para que fosse possível o início da divulgação da totalização dos votos. Esse ano há uma alteração, né? A votação ela vai iniciar mais cedo no Acre, ela inicia às 6 horas da manhã e encerra às 15 horas, para que a eleição seja toda encerrada ao mesmo momento no país. Às 17 horas, pelo horário de Brasília, encerra a eleição. A partir do encerramento das eleições, os dados coletados, né, os votos que foram coletados, eles serão remetidos ao TSE para que sejam totalizados e seja informada. Nós não temos como informar o horário preciso em que serão divulgados os resultados oficiais. Outra dúvida que muitas pessoas têm é essa questão, voto em trânsito, ou a pessoa vai justificar o voto. Acho que esse é um item bem importante para ser esclarecido quem não está na sua cidade, no caso.
O voto em trânsito. Então, a legislação eleitoral, ela permite que a pessoa que saiba que no dia das eleições ele vai estar viajando, vai estar em outra cidade. Nesse caso, se ele estiver na outra cidade, isso tem um requisito também, a cidade tem que ter um número X de eleitores, a pessoa vai poder fazer essa habilitação do voto em trânsito diretamente no cartório eleitoral. Só que essa habilitação, ela tem que ser feita com um certo período prévio, né? Isso foi até agosto desse ano, né? Para que pudesse ser feita toda essa logística, toda essa organização pela Justiça Eleitoral, para que os nomes dos eleitores constassem nos então cadernos de votação. Não tem mais voto em trânsito agora. Exatamente. Então, quem precisar justificar o seu voto e estiver fora da sua zona eleitoral no dia da eleição, ele vai poder justificar o seu voto. Recomenda-se, então, que a pessoa faça uso do aplicativo do e-título, porque diretamente no próprio e-título ele vai poder fazer essa justificativa. O aplicativo, ele já reconhece o local em que a pessoa se encontra e com isso ele permite que seja feita a justificativa. E se a pessoa não tiver o aplicativo, ela vai poder se dirigir, então, a uma sessão eleitoral e fazer a justificativa. Em qualquer sessão? Sim. Vai lá e justifica. E se a pessoa não justificar? Não foi votar, ficou por isso, o que acontece? Se a pessoa não justificar, ela vai constar uma irregularidade, mas depois ela vai poder regularizar, né? Perante a Justiça Eleitoral vai haver a incidência de uma multa, mas posteriormente ela vai poder procurar regularizar. E quanto à questão dos idosos, existe alguma preferência para idosos? Ele vai ficar numa fila, porque tem algumas sessões que às vezes a pessoa fica muito tempo na fila. Tem assim alguma preferência para gestante, idosos? Eles têm voto prioritário nesse caso ou não? Com certeza, o mesário ele foi orientado, né? Todos os mesários eles há todo um trabalho de treinamento, orientação para que o processo da votação no dia na sessão eleitoral ele corra de uma forma tranquila, respeitando todas essas singularidades, a questão dos idosos, todas essas pessoas que têm preferência. Então, todas essas questões serão observadas no dia da eleição. Isso vai um pouco de bom senso também dos mesários, da equipe que está ali colaborando, né? Exatamente. E a questão das pessoas que estão votando, justificando nesse primeiro turno. No segundo turno, elas podem votar normalmente? Sim, o voto ele é independente, né? A pessoa que justificar no primeiro turno, ele vai poder votar normalmente no segundo turno. Sim. Tem alguma outra questão que seja importante esclarecer? Eu acho que uma questão bastante importante é essa questão do e-título, né? Essa questão do e-título, ele é muito importante, todas as pessoas que puderem fazer essa inserção do aplicativo no seu smartphone, o façam, né? Porque vai ter acesso a todos os dados atualizados, né? Da sua sessão eleitoral, do seu local de votação. O que acontece em muitos anos, alguns locais de votação precisam ser alterados e remanejados, muitas vezes são escolas, às vezes as escolas estão em reformas, então a Justiça Eleitoral precisa reorganizar essa questão. Para o eleitor não ficar no dia da eleição correndo atrás do seu local, né, ou mesmo esqueceu, baixa o e-título. Se já fez a biometria antes, vai constar a própria foto no e-título, né, e aí ele não vai precisar nem de nenhum outro documento oficial, apenas apresentando o e-título já é suficiente para se habilitar para realizar a votação. Muito bem.
Então, desejamos um domingo, né, harmonioso, tranquilo, consciente, né, que não tenha muitas intercorrências. Eu acho que as pessoas já estão sabendo, então, né, a importância de levar, então, o título ou um documento, e que está liberada essa questão de uso de bandeira do Brasil, que teve uma juíza, inclusive, que estava querendo proibir o uso da bandeira. A bandeira é um símbolo nacional, então isso também, consequentemente, não vai ser proibido as pessoas usarem a bandeira, até porque é um símbolo do Brasil, né, Estefânia? Sim, a bandeira é um símbolo nacional e pode ser utilizada, inclusive o Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou nesse sentido. Muito bem, muito obrigada, Estefânia. Um ótimo trabalho, então, nesse domingo. Muito obrigada, desejo uma boa votação a todos. Com certeza será um momento muito tranquilo, está sendo tudo muito bem organizado para que isso ocorra perfeitamente. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.